Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo às 7 horas e 3 minutos aqui na nossa TV Cidade, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito. E Deus é bom demais para nós e nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na nossa programação da TV Cidade. Nós estávamos programados para estarmos às 6 horas da noite aqui no canal TV Cidade Cupira, com o nosso programa Cidade News. Houve alguns imprevistos e nós não conseguimos chegar aqui, mas agora nós vamos falar sobre um assunto que tem mexido, tem falado, tem mexido com o Brasil inteiro, né? A morte da cantora Sara Mariano, lá na capital baiana, em Salvador. Sara, que era uma cantora evangélica, e nós ouvimos falar durante toda a semana passada, né? Ela desapareceu, ela esteve pela última vez com um rapaz no Uber, e depois deste momento que ela esteve com esse rapaz no Uber, ela desapareceu. Os seus familiares ficaram preocupados, todos em busca da Sara, e sábado passado encontraram a Sara morta. E no mesmo sábado, a polícia investigativa descobriu que quem foi o mandante da morte de Sara foi o seu esposo. E existia um carro envolvido, né, neste meio todo, que esse carro estava em posse do Uber, né? E, por incrível que pareça, meus amigos, o dono do carro é um amigo meu de longas datas, e ele está aqui conosco. Nós vamos conversar com ele e saber como foi que ele entrou nessa, digamos assim, como nós falamos aqui em Pernambuco, nessa empeleitada ao qual ele foi envolvido, né, com o seu carro nesta morte, né? Queira que não queira, ele foi envolvido nesse caso que repercutiu no Brasil inteiro. Estamos aqui com o apóstolo Hugo Cora. Boa noite, meu querido apóstolo Hugo. Como é que o senhor está? Boa noite, meu querido. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meu querido Hugo, o senhor esteve envolvido, né, entre aspas, nessa morte de Sara, né, onde o Brasil inteiro repercutiu, né? O seu carro apareceu, né, como sendo um carro que estava envolvido. Até então, todo mundo achava que seria o carro que tinha executado a cantora Sara Mariano. E quando o senhor viu aí a repercussão, como foi que o seu coração ficou? Como foi que o senhor ficou, né, quando viu o seu carro envolvido em algo que o senhor não tinha nada a ver com a história? Bom, nós estamos aqui na cidade de Camaçari fazendo uma campanha em cima do monte aqui de Camaçari, e eu tinha descido do monte e meus meninos treinam boxe aqui numa academia aqui do lado, e eu fui ver os meninos treinando. Aí chega um vizinho nosso que é evangelista, é cristão também, me pedindo o carro emprestado. Eu disse, filho, eu não empresto o carro porque eu já tive problemas de ter emprestado o carro, ter me entregado o carro quebrado, então eu não empresto o carro. Pelo amor de Deus, me empreste, por favor, porque senão eu vou perder meu contrato, meu carro não vai pegar, vou perder meu contrato, que não sei o quê. E aí pensa no lado espiritual, pensa o lado humano, certo? Porque a gente sabe que se Cristo chegar, a gente não leva nada, certo? Então não ia ser um carro que ia mudar a minha história como homem de Deus.
Eu disse, tudo bem, olha, vou te emprestar, mas não demore porque eu preciso do carro. Tranquilo, ele saiu, 8h30 da noite, me chegou meia-noite, meia-noite e meia, e me entregou o carro, certo? Se passaram, isso foi na terça, passou quarta, quinta e sexta. Quando foi na sexta-feira, nós temos um restaurante aqui na praia aqui de Camaçari, e eu estava no restaurante quando um advogado amigo meu me ligou. Disse, Hugo, tu emprestou o carro a alguém? Emprestou o carro a alguém? Eu disse, não. Ele, rapaz, sério mesmo, você emprestou o carro? Eu digo, não, meu filho, o carro está aqui na minha frente. Aí ele disse, não, para aí, vou mandar uma foto para você. Aí ele me manda uma foto que foi tirada no dia anterior, num supermercado grande que tem aqui em Camaçari, no qual eu estava fazendo compras. Ele disse, essa foto foi ontem, no supermercado. Ele disse, não, eu sei que essa foto foi ontem. Agora, olha a foto que me mandaram agora de manhã. Quando eu olho, vejo a matéria que está dizendo quem é o motorista que conduziu Sara para a morte. Digo, oxe, esse é meu carro. Porque no retrovisor do carro, meu apóstolo, Tinha um macaquinho, tem um macaco. Né? Tem um macaco. Que quem colocou foi uma das minhas netas. Aí eu digo, esse é meu carro. Meu filho, Luan, o qual você conhece, estava do meu lado. Digo, meu filho, de quem é quem é esse cara? Meu filho olhou e disse, oxe, esse aí é fulano. Agora, uma pergunta que todo mundo fez é justamente Sim. essa forma que você falou agora. Você perguntou para Luan, para o seu filho, quem é esse cara. Você não sabia quem era? Ou por que essa pergunta? Não, porque a foto não está nítida. Aí o senhor sabe, eu, para enxergar meu filho... Isso aí eu... É com óculos. E eu estava sem os óculos na hora. Então não estava conseguindo definir. Aí foi que meu filho viu... Por que eu fiz essa pergunta? Que em todos os sites, em todas as redes sociais, as pessoas fizeram essa mesma pergunta. Se ele sabia a quem ele emprestou o carro na noite de terça-feira, por que ele fez essa pergunta para o filho? Né? Então, eu vi essa mesma pergunta no Fuxico Gospel, eu vi essa mesma pergunta no Fala Zay, eu vi essa mesma pergunta em outros youtubers, que eles fizeram essa mesma pergunta. E aí, explique aí por quê. Está me ouvindo? Pronto, me explique aí. Está ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Sim. Não, porque para mim o questionamento tinha sido naquele dia. Se eu tinha emprestado o carro naquele dia, certo? E eu não tinha emprestado o carro naquele dia. Aí foi que eu disse para o advogado, meu amigo, disse, ô Leo, esse cara é o cara que tomou emprestado o carro para mim terça-feira à noite. É o cara que tomou o carro emprestado terça-feira à noite. Ele disse, então, Hugo, a gente vai fazer o seguinte, você está na churrascaria? Estou indo para aí agora. Aí ele chegou na churrascaria, ele disse assim, o que você vai ter que fazer é procurar uma viatura da polícia, porque o carro está sendo procurado pela Polícia Civil e pela Militar. E se eles pegarem você dentro do carro, é arriscado você ir preso. Até você explicar que não tem nada a ver na história, Sim. Aí você vai passar um dia ruim. Então, o que eu fiz? Eu peguei o carro, desci para Camaçari, porque eu estava na orla, desci para Camaçari, e a primeira viatura que a gente viu, eu parei, meti a mão e contei o caso. Aí o policial, muito respeitoso, disse, bom, o que nós temos que fazer agora? O senhor sabe onde o motorista mora? Ele disse, é meu vizinho, mora do lado da minha casa. Ele disse, então o senhor vai ter que levar a gente lá. Ele disse, embora, não tem problema. E aí peguei e levei. Ele não estava em casa, depois ele chegou, a polícia voltou, pegou, levou e foi direcionado à delegacia. E eu entrei, como se diz aqui na Bahia, nessa laranjada, por ter emprestado o carro. Pois é, aí o que foi que o Gideon, né, o que foi que ele alegou depois que você abordou ele, falou com ele,
Depois dessa história toda, o que é que ele comentou? Eu não vou poder te falar muita coisa, filho, Sim, porque está correndo o sigilo de justiça, certo? sim. Então eu não vou te poder falar muita coisa. Mas ele estava com medo, por isso que ele não tinha falo, certo? Então, enfim, como o delegado, o investigador disse para mim, olha, o carro está aí. Nada a ver, a história com o senhor não tem nada a ver, porque o senhor emprestou o carro. E, com fato, eu vim saber por terceiros, eu não vim saber, porque eu estava na boa, estava normal, subindo e descendo. Até então você não sabia, você não estava sabendo de nada Nada, do que nada, estava nada, nada. acontecendo Nada. com a família da Sara? Com Sara? Para o senhor ter uma ideia, para o senhor ter uma ideia, meu apóstolo, eu saio 5 horas da manhã de casa para ir para o restaurante e eu retorno 4:30 da tarde, que a gente sobe para o monte, a gente faz o que tem que fazer, volto para casa, é a coisa mais difícil eu parar para assistir televisão. Eu estava sabendo porque apareceu uma foto que estavam procurando ela, que estava desaparecida. Sim. Mas eu não me envolvo muito com essas coisas, certo? Principalmente a gente que é homens, somos homens de Deus, o nosso trabalho é outro, a gente pesquisa, busca isso, aquilo, então eu não tenho tempo de estar. Então eu comecei, para o senhor ter uma ideia, de sexta-feira para cá é que eu comecei a me inteirar de tudo, assistindo jornais, porque estava completamente por fora de tudo. Eu nem sabia do que se tratava, eu só vim saber que era a pastora que tinha sido desaparecida e que, após de tudo ocorrido, meu carro estava envolvido nessa história. E o seu Certo? carro, o seu Hoje carro se está, encontra, o seu carro está em hoje o sua carro se posse? encontra na delegacia, ele se encontra na delegacia para fazer a perícia, certo? Ele ia ser liberado, mas não foi naquele dia, porque preferiram fazer a perícia para aquela hipótese, para não ficar nada no oculto, tá entendendo? Porque, na realidade, meu carro não tinha nada a ver com a história. Meu carro só simplesmente transportou ela, porque o rapaz é motorista de aplicativo, já era acostumado a levar ela, só que era no carro dele, já era acostumado a levar ela para o show. Então, tanto ele como eu entramos numa laranjada, né? Então, é lamentável, é uma serva do Senhor que partiu, certo? Como tantos servos do Senhor, porque se a gente for à Bíblia, a gente vai ver que a maioria de nossos irmãos servos do Senhor tiveram partidas muito trágicas, né? Então, lamento, estou orando, estou buscando, continuo na minha campanha no monte, certo? Por uns propósitos pessoais, e a gente continua orando, certo? Estarei indo à delegacia agora, dia 7 de novembro, no qual estarei prestando depoimento e indo buscar meu carro, né? Muitas pessoas ficaram, principalmente na internet, muitas pessoas ficaram julgando a pessoa do apóstolo Hugo. Né? Eu creio que isso foi um pouco perturbador para você, não foi? É lógico, o senhor conhece minha índole, o senhor sabe quem eu sou, certo? O trabalho que eu faço, o trabalho que desenvolvo hoje, certo? Então, ser aguerrido dessa maneira foi perturbador. Não só para mim, para meus filhos também, certo? Ver a imagem do pai, o pai que ele respeita, o pai que ele tem. Então, não é fácil, não é fácil. E, E hoje, lamentavelmente, o senhor sabe que, lamentavelmente, hoje, o que o mundo mais sabe fazer é acusar. É acusar. Certo? Acusadores tem um monte. Né? E muitos têm me ligado, oh, meu apóstolo, foi a melhor coisa que o senhor fez, porque o senhor mostrou ser um homem de coragem, um homem reto, porque procurou a polícia. Se eu tivesse sabido antes, meu apóstolo, o dia anterior, certo? Eu teria ido, mas eu vim saber na sexta-feira, 8h15 da manhã, o que estava acontecendo com o meu carro. E quando foi 9h30 da manhã, foi que eu procurei a polícia. a sua foto está estampada, né, em todas as redes sociais, né, tipo Facebook, a sua foto está lá como a pessoa que estava com o carro que estava envolvido com a morte da Sara. Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
que também, isso, o que eu estou fazendo essa pergunta é o que eu tenho visto na mídia aí. Porque quando o carro estava em cima do reboque, né, depois que o senhor entregou o carro para a perícia, né, para aquele policial que estava ali naquela hora, porque o carro já não estava mais com a macaquinha que estava lá no painel. Boa pergunta, boa pergunta. Que isso foi o que mais surgiu, né? Porque não, é aquela será coisa... que ele tirou? Será que o senhor, a pergunta, o que indagaram foi isso, será que ele tirou para diminuir, né, as evidências ali, né? Então, gostaria da sua boca que o senhor explicasse, né, para não. Na terça-feira eu emprestei o carro, na quarta eu fiz uma instalação na frente para colocar o celular para poder estar assistindo vídeo, essas coisas, certo? E esse macaquinho, na realidade, ele estava em cima do painel e ficava em cima do celular. Então, meu menino jogava ele para cá, eu digo, tira esse negócio daí. Então, isso foi na quarta, já tinha sido tirado. Por quê? Porque não havia associação nenhuma, eu não estava imaginando nada disso, está entendendo? É tanto que o macaquinho estava rolando dentro do carro para lá, para cá, para lá, né? Por quê? Porque não havia uma associação. Quando o repórter pergunta, cadê o boneco? Está na mão do meu filho, certo? Que estava na mão de Luan. Aí pegou e mostrou. Mas não que houvesse... Mas o porquê de ter tirado não teve um porquê, não. Alguém mandou? Não. Simplesmente foi lá e tirou, mexeu e tirou. Não, por quê? Porque estava me incomodando eu estar manuseando o celular na frente quando do painel. Você já estava vindo, né, à procura de um policial. Aí foi tirado ali o macaquinho. Não, isso foi tirado antes. Isso foi na sexta. Eu tirei na quarta. Na quarta-feira, tirei. E ele ficou rolando em cima do painel, certo? Entendi. Então, não, isso foi na quarta. É porque deu para entender no vídeo lá com o repórter que tinha sido tirado naquele momento que o carro estava sendo rebocado, né? No reboque. Não, já tinha sido tirado. Já tinha sido tirado. Quando a gente tirou as coisas, o carro foi para cima, ele estava em cima do painel, celular, carro, né? Ele saiu também, que já estávamos na viatura da polícia. Ele saiu, que era para levar para casa. Se o carro ia para um lugar, era para levar para casa. Por quê? Porque não havia associação nenhuma na minha mente em relação ao tal macaco. É tanto que meus filhos estão brincando aí, chamando o macaco de macaco assassino, né? Misericórdia. O senhor conhecia a Sara? O senhor conhecia a Sara? Já tinha participado de algum culto com a Sara? Nunca vi. Não, nunca vi. Nunca vi, não. Nem ela, nem o marido dela. Não fazem parte de nosso grupo de pastores que me acompanham, não. Né? Pois bem. E ontem à noite, sexta-feira à noite, a gente perdeu um homem de Deus aqui em Camaçari, um apóstolo, o apóstolo Santiago, acho que eu já tinha falado sobre ele para ti, era meu braço direito, faleceu sexta-feira à noite, uma parada cardíaca fulminante, também preocupado com tudo que estava acontecendo. É porque aquela coisa, meu apóstolo, o senhor, a bispa Simone, me conhecem há muitos anos, certo? Sim. Muitos anos. Sim. E todos aqueles que conhecem o apóstolo Hugo, certo? Me têm como referência. Então, quando acontece algo desse porte, imagina a repercussão. Todo mundo fica preocupado. No meio do meu pastor e no meio do meu grupo, do meu povo, foi uma comoção muito grande. Eu recebi várias ligações, e no Facebook, no celular, YouTube. eu estava na delegacia, chegou um momento que o policial na delegacia me pediu, pastor, por favor, vai lá para fora, pastor, porque está incomodando, já era uma ligação atrás da outra. E eu não estava detido, em momento algum fui detido, em momento algum fui coagido a nada. Eu estava lá esperando ser ouvido, porque eu era o cara que era o dono do carro e que tinha emprestado o carro. Eu estava
já no fim da noite, já quase na madrugada do domingo, quando de repente eu estou mudando lá no YouTube e eu preocupado, eu querendo fazer essa matéria, mas porém eu fiquei meio que receoso, não por nada, mas por ser evangélico, uma pessoa, né, para não mover, não mexer muito. Aí quando eu coloco no canal lá, eu nem me lembro qual foi o canal, eu coloco lá aí a pessoa fala, o dono do carro tal, estamos aqui com o apóstolo Hugo. Aí eu disse, opa, não é possível que na Bahia tenha outro apóstolo Hugo. O único apóstolo Hugo que eu conheço é Não, eu argentino sou o único. brasileiro. Então, Sou o único. aquilo me chamou, eu acordei Simone e disse, ei, ó Simone, olha onde Hugo está, né? E naquele momento ali a gente já começou, né, a ficar em módulo de oração, né, para que Deus, né, pudesse abençoar a sua vida. Claro, assim a gente ficou preocupado, não sabia o Para que era mim que foi estava cansativo, acontecendo. porque tudo isso. O senhor sabe que eu tenho um problema de saúde, sou diabético, sou hipertenso. É E eu tinha. argentino. Não, isso aí é problema também. Então eu tinha, de manhã, comido um pão, tomado um cafezinho, comido um pão com calabresa, com carne de churrasco, e não tinha me alimentado direito. Isso era 7:30 da manhã, mais ou menos. Então, na hora que as meninas que trabalham lá estavam preparando o meu café da manhã, foi na hora que eu recebi a ligação, foi na hora que eu fiquei paranoico. Eu digo, não, eu vou atrás da polícia. Não, eu não vou ficar aqui não. E eu fui atrás da polícia. Então, Sim. eu não consegui mais ingerir nada. Só água de vez em quando, que eu entrava na delegacia, pegava um copo d'água. Nós estamos Nada ao por vivo. perto. Pois não, pode continuar, porque deu uma travada aqui. Vá, Não continua. tinha nada por perto. Não tínhamos nada por perto para a gente se alimentar. Então eu fiquei o dia todo, até o horário que fui liberado, 10 horas da noite, sem me alimentar. Então meu açúcar estava altíssimo. Né? Sim. Cheguei em casa, me alimentei, tomei remédio e graças a Deus estou em paz, estou tranquilo. Certo? O que eu quero te dizer, meu apóstolo, é que pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui em cima do monte, Satanás tinha que se levantar de qualquer maneira para querer me parar. Não tenha dúvida disso. Certo? Então, a maneira que ele achou foi eu emprestar meu carro, a maneira que ele achou, aconteceu o que aconteceu. Só que eu te digo, meu querido e amado apóstolo, pelo tanto tempo que tu me conheces, ele caiu por terra. Certo? Amém. Porque eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu Glória a sirvo um Deus. Deus justo. Certo? Um Deus que cuida de mim, que cuida de você e que cuida de todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Então, hoje, graças a Deus, eu estou tranquilo, durmo tranquilo, certo? E espero no Senhor continuar dessa forma e dessa maneira, né? Porque nada me abalou. Eu sou sinceríssimo. Amém. Não estou nem aí pelo que estão falando, porque o único que tem o direito de me julgar é Deus. E Deus sabe que eu sou puro, sou limpo, sou tranquilo, né? Amém. E graças a Deus que tudo para o senhor, para o Gideão, né? O Gideão está dando certo, né? Porque assim, vocês entraram num jogo, né? Sem conhecer. Primeiro, Gideão. o Gideão aqui entrou sem ele ter conhecimento, que ele já era prática dele fazer, né, essas correrias ou como Uber, né? E ele entrou aí nessa de fazer, não sabia, né? Aí o carro dele com problema, né? Como eu soube, o carro é um carro alugado, estava com um problemazinho lá. Ele pega o seu carro emprestado, né? Você não queria de primeira dar o carro, emprestar o carro, porque a gente sabe, como a gente tem um ditado aí, carro, mulher e outra coisa que eu esqueci, não se empresta, né? Mas, assim, eu sei como é o seu coração e eu sei que o senhor é uma pessoa de um coração grandioso e eu tenho certeza que na hora você pensou, né, que aquilo ali não vale nada, realmente o carro não vale nada
e melhor é ter uma amizade. Eu sei disso porque você é uma pessoa muito... Já é do meu coração há muito tempo, já sabe, a gente já conhece a sua história. Então, você entrou de gaiato nessa história, né? Mas a melhor coisa, assim, se pode se Exatamente. dizer, é que você foi à polícia, né? Quando viu todos os fatos, você correu até a polícia e expôs aquilo para que as autoridades competentes pudessem tomar a providência, né? Então, isso lhe trouxe mais tranquilidade, né? Como o senhor não tinha nada a ver com a história, não tinha nenhuma pendência nessa história, não sabia de nada praticamente naquele momento, foi a melhor coisa, né, que aconteceu para que o senhor tivesse um álibi aí de inocência total do assunto, né? É. Ele hoje está tranquilo, está na casa dos pais dele, está esperando também ser ouvido novamente, né? Como está tudo correndo em segredo de justiça, tem muita coisa que a gente não pode falar. Mas a única coisa que quero te dizer, meu querido apóstolo, que Deus está no controle de tudo. Ele é um homem de Deus, um homem que entrou de gaiato nesse navio, certo? Eu entrei de gaiato por ter emprestado o carro, né? Hoje Deus me deu uma mensagem muito poderosa no monte, na qual me deu a certeza de que eu não estou sozinho, certo? E aquilo que eu te disse no começo, quem conhece o nosso coração é Deus. É Deus que conhece o nosso coração, certo? Então, não Você, adianta o inimigo se levantar. deixa eu fazer uma pergunta. Teve alguma represária? Você recebeu algum telefonema? Depois disso, depois dessa repercussão Nada, nada, toda na nada, nada. mídia, ninguém entrou em contato assim, né, para fazer nenhum tipo de ameaça, né? Graças a Deus por isso, né? Não teve Não, não, nenhum graças a tipo de Deus não. ameaça. Ao contrário, eu só tenho recebido ligações de apoio, tenho recebido testemunhos de muitos que me conhecem há muitíssimos anos, certo? Me dando força para continuar. Enfim, até agora, nesse momento, eu não recebi ligação de ninguém, certo? Me ameaçando ou querendo me coagir, não, não, ao contrário. Ao contrário, porque quando eu fiz a matéria, muitos chegaram até a mim, certo? E falaram, não, isso que o senhor fez correto, o que o senhor fez foi certo, esse que é um homem de valor, que procurou logo a polícia e entregou o verdadeiro culpado, no caso, o menino estava dirigindo o carro. Então, até agora estou tranquilo. A própria família dele não achou ruim em momento algum, certo? Eu ter levado a viatura da polícia até a porta da casa dele, porque é aquela coisa, meu apóstolo. Eu tinha que olhar o meu lado, eu tinha que olhar o lado dos meus filhos, o senhor sabe que tenho filhos pequenos ainda, e eu tinha que olhar o lado deles, certo? Então, graças a Deus, correu tudo certo, correu tudo bem, Deus está no controle, certo? E de agora em Os, diante é cu- só. os culpados que paguem, né? Oh, oh, certo? Mas muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Muita água Eu ainda. eu tô com um vídeo aqui que a mãe da Sara chegou hoje aí a Salvador, né? Eu Ela vi, eu vi, chegou a eu vi, eu Salvador vi. e ela fez algumas declarações. Eu estou deixando aqui um pouquinho processar para a gente colocar, só para a gente ter uma ideia, para o pessoal que está nos assistindo agora, ao vivo, nós estamos às 19 horas e 32 minutos. Estamos aqui com Amém. o apóstolo Hugo Cora, o apóstolo Hugo Cora, que de uma certa forma se envolveu na morte, né, da cantora Sara Mariano, lá na cidade de Camaçari, né? Ela morreu na cidade de Camaçari, ela morava na cidade de Salvador, em Salvador, na capital baiana, e o apóstolo Hugo, né, que já saiu aí o nome dele em várias redes sociais, como
O dono do carro está conversando conosco, é meu amigo particular, de longas datas, nós moramos praticamente próximo, né? Já estive na casa do apóstolo Hugo, Hugo já esteve pregando aqui na nossa igreja, na cidade de Cupira, e por 2 vezes, e vai vir outras vezes mais. E prepare aí, vocês, prepare a caneta, porque quando ele vier, ele já está mais famoso um pouco mais. Mas o Hugo, ele entrou, né, nessa jogada aí, né? Como eu vou usar essa palavra, mas me perdoe se eu falar uma palavra estúpida, mas entrou de gaiato nessa história, porque ele emprestou o carro que levou a Sara até as pessoas que supostamente foram os algozes, ou aqueles que mataram a Sara, né? Então foi aquele carro branco, que é um Gran Livina, né? O carro, né? O seu carro. Oi? É um Gran Livina, aquele carro? É um Gran Livina da Nissan. Pois é. Então, aquele carro era do apóstolo Hugo, né? Nosso amigo. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Vamos lá. A gente está chegando aqui. A gente está chegando aqui com a mãe de Sara. É muita dor, né, dona? É muito sofrimento. Conta pra gente. Fala, calma, calma. Olha, é muita dor. É muita dor que eu não sei nem o que falar, nem o que dizer. Porque um homem desse que foi ajudado tanto pela minha filha, ele não tinha o que fazer isso. Adiante de tudo, ele ainda está condenando, pagando pessoas para poder falar que a minha filha traiu ele, o qual ela não fazia isso. Porque o Deus que me revelou a morte dela antes, Deus ia me revelar o que estava acontecendo. E eu creio que essa mãe que está aqui adiante de vocês, ela fala com todas as forças do rei que a minha filha não era uma traidora. Ela era uma mulher de Deus, que buscava a Deus com fidelidade, para dar comida a ele, para ajudar a filha dele. Ele nunca deu nenhuma roupa íntima dentro do casamento dele. Viu? Nunca ajudou. Para hoje esse homem fazer uma barbaridade dessa. Mas adiante do rei, eu perdoo esse homem. E que ele seja feita a justiça do Senhor, não só da terra, mas de Deus primeiro. Ela chegava da igreja e ele estava bêbado. Teve um dia que ela abraçou a filha dela, porque ele estava nu e querendo fazer sexual com ela, viu? E aí ela disse assim, respeita, rapaz. E eu tenho um amigo policial e eu vou chamar esse amigo e vou dizer para ele, você fala que eu vou acabar com toda a sua raça, aonde você estiver, viu? E aí ela disse assim, mãe, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de falar para a polícia e ele for solto depois e me matar. Sua filha já tinha sido agredida por ele? Já. Verbalmente, com palavras, também a socos, porque Deus me revelou e eu dizia para ela, não mãe, nos começos eu vi na minha casa, e ela disse, não mãe, não é verdade. Depois foi que ela foi dizer, mãe, eu não aguento, ele me agride de todas as formas. Ela disse, mãe, desde que a morte nos separe, e eu prometi para Deus esse casamento, e eu vou cumprir. Eu digo, minha filha, a revelação que eu tive há 2 meses atrás, esse homem levando 2 homens para lhe matar, um homem mais forte e outro mais magro, e ele chegava, eu vi no sonho, viu? E eu falei para ela e ela disse para mim, mãe, mas ore por mim que eu tenho uma agenda muito grande e eu só posso sair daqui só em novembro. Aí eu disse, premeditado, ele armou, meu filho. Pode ter na certeza que ele armou. E todas essas conversas são mentirosas, porque a minha filha nunca traiu. Essa daqui, nunca escondi da verdade. Essa daqui já foi. Uma coisa que não poderia ser. É complicado, né? O que a gente vê aí, a situação, né, dessa mãe aí, né, totalmente desolada, triste, angustiada com essa questão que aconteceu aí, da morte, né, de sua filha. Mas, infelizmente, eu posso até te dizer o seguinte, que isso é o cumprimento da palavra de Deus, as pessoas perdendo o amor entre as pessoas, né, entre cada um. Né? Essa chegada aí foi hoje, pela manhã, na manhã de hoje, em Salvador. Nós temos aqui também um vídeo, meu querido apóstolo Hugo, que
traz a defesa do esposo da Sara. Vamos colocar mais um pouquinho e após a gente encerra, para eu deixar o senhor bem à vontade aí, tá bom? Já a gente volta, peraí. Vamos ver aqui, esse aqui que a gente vai colocar é a defesa do marido da Sara. Ela desaparece no dia 24, na noite do dia 24, e no dia seguinte, no dia 25 de outubro, o celular dela é levado para o Ederlan. Isso quem fala é o dono da loja. Ele levou o celular lá para formatar. Como que esse celular dela chegou até ele, sendo que, detalhe, só para a gente entender, o celular de Sara, ela gravou alguns stories, alguns vídeos, eu tenho ciência disso, antes de sumir, antes de desaparecer. Como é que esse celular foi parar na mão dele? Ele recebeu Olha o carro aí. Outras pessoas da igreja que entregou a ele. Como ela tinha costume de sair de casa e demorar dias fora da residência, como fez uma viagem recente, e a outra pessoa que ela se relacionava afirmou isso perante a autoridade policial, que ela passou dias em Maceió com ele. Ele acreditava que seria mais uma das viagens de um dos trabalhos dela, recebeu o celular, e diante do desaparecimento, e quando soube que teria encontrado um corpo, ele salva tudo no computador para preservar a imagem dele e da família e entregar à autoridade policial. Então ele não apagou por apagar, ele apagou com um objetivo. Assim, ele também não me disse ter apagado, estou falando do que vocês falaram, e eu perguntei a ele. Ele disse: doutor, eu tenho tudo salvo no computador, quando a polícia for lá em casa vai encontrar vídeos, conversas, só que eu queria preservar a imagem da minha família, preservar a imagem da igreja, e queria todo o respeito para a minha família, para o que eu vivi com ela durante esses 13 anos, mesmo sabendo que fui traído, perdoei a primeira vez, que ela tinha outros relacionamentos, e isso aqui, deixando bem claro, não estou julgando poliamor, multiamor, direito das mulheres de livre-arbítrio para se relacionar com quer que seja. Estou tratando de princípios que ela pregava na igreja, que ela pregava nas redes sociais, no mundo espiritual e no mundo carnal praticavam lutas. Ele disse que quem entregou o celular para ele falou à polícia? Ele falou, só que assim, a gente está com um processo de segredo, um pedido de prisão temporária ou uma prisão temporária em segredo de justiça. Mas a gente teve um acesso a um áudio, inclusive está no site alojuca.com.br, um áudio que Sara fala com a mãe e diz que já estava com medo de Ederlan, que ele queria comprar uma arma. E depois, hoje, a gente publicou um site, nesta segunda-feira, que ele fala da questão, ela fala da questão financeira, que ele estava apertado e que ela tinha guardado uma quantia em espécie em casa. E aí a informação que tem, que a polícia está apurando, é que se ele achou esse dinheiro e pagou pelo crime. O que você pode falar? Essas informações eu não tive acesso. Sara, não sei se ela passava as versões verdadeiras para a família dela, que me causa estranheza. Uma mãe, uma família que tem uma mulher sofrendo tanto e nunca registrou um boletim de ocorrência. Uma mulher que sofreu tanto nunca procurou a polícia. Causa estranheza. É o que eu costumo dizer, nunca ouço a história apenas na versão do Chapeuzinho Vermelho, senão o lucro sempre será mal. E o que me chama mais atenção ainda é porque a própria família dela diz que ele não trabalhava, ele trabalhava assim. Ele tem bons números nas redes sociais, ele recebe valores por isso. E ao contrário, o próprio, não sei se companheiro ou pessoa que se relacionava com ela, de prenome Alicácio, diz que comprou um veículo em conjunto com ela na constância do casamento com o dinheiro dele. Com o dinheiro dele. E quando ele findou esse relacionamento conjugal, extraconjugal, que eu não sei o que é, vendeu esse veículo e deu a parte dela. Então, se ela tinha algum dinheiro guardado, era desse veículo, ela comprou com o dinheiro dele. Mas, em momento algum, ele esteve com dificuldade financeira, teve com problemas financeiros, ao contrário, ele tem lutado desde que descobriu a traição. Então, ele nega o crime. Ele nega o crime. Pronto. Agora eu quero convidar o doutor Otto para assistir um vídeo aqui que a gente preparou. Que ele não teve a capacidade de pegar o celular, tá aqui, delegado. Tá sumida, eu não tenho culpa. Mas o celular tá aqui com todas as provas. Mas ele foi deletar, porque ele é o único alma cebosa. Então Sara vinha juntando dinheiro, planejando essa separação? Tinha cartão, ela tipo, 4 cartões, ela falou para mim, eu tenho 4 cartões. Ela disse, mãe, eu tenho para mais de 20 mil guardado. Ele sabe que eu tenho, mas ele não sabe aonde é. Eu digo, minha filha, esse homem, ele é malicioso, esse homem é um demônio. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu avisei, Sara, cuidado para que esse homem não seja o colírio dos olhos de você. Porque eu ouvi a voz de um monstro a primeira vez, viu? E eu vou lhe dizer, e eu avisei minha filha, cuidado. Aí tá sendo o colírio... Oh, meu Deus... Está sendo o colírio de todos nós. Porque ela não deixou só ser o dela. Mas eu avisei, meus irmãos. Se ela tivesse ouvido a voz do rei, ela estaria com vida. O que o senhor pode falar sobre isso? Primeiro, me solidarizar com a dor da mãe, mas até onde eu sei,
E até que se vê pelos autos, a mãe não tinha um convívio constante com a filha, era um convívio distante. Ela não andava no meio familiar. E como eu disse, tem uma relação de 13 anos. Será que esse homem era esse monstro todo? E em 13 anos não tem um boletim de ocorrência, não tem uma testemunha, não tem uma vítima dele no histórico de vida. E ninguém nunca viu ele agredindo ela. Ao contrário, tem vídeos dela exaltando a família. Tem vídeos dela exaltando o marido. Tem um vídeo dela dias antes do desaparecimento, ela honrando a família, o amor, o esposo que ele era. Então esse homem era tão... que enganava todo mundo. E assim, a gente está ouvindo a versão, aguardar que o caso avance e que a verdade venha à tona. E agora, ó, eu quero te mostrar outra imagem, né, que foi o depoimento de Gideon. Quem é Gideon? Gideon é o motorista do carro que levou Sara para morrer. Então eu vou te mostrar aqui o vídeo. Eu queria que você comentasse, porque ele coloca Ederlan na cena do crime. Você foi chamado por quem? Fui chamado por Ederlan. Ederlan. Isso. Você o conhece? Eu conheço por conta da TV. Do canal que ele tem na rede social. Como eu também faço eventos e também sou músico, eu conheço ele por conta da TV. Ele tem alguma comprovação que Ederlan tenha contratado ele? Tem alguma mensagem, tem alguma conversa? Ele não expôs aí. Se ele tivesse, ele teria produzido ou demonstrado. E pela mesma linha do que você me perguntou, ele tem que esclarecer porque ele disse que o celular quebrou, que ele sumiu, que ele desapareceu. Outra coisa, Sara, confirmando o que a defesa fala, sai de Valéria, vai ao encontro de duas pessoas que ele próprio disse que não sabe se ela conhecia, entra no carro e toma outro destino. Quem são essas pessoas? Quem é esse casal? Era importante ele descrever características físicas, modelo do veículo, placa do veículo, o local exato, horário, para a gente vir comprovar. O que a gente mais quer é que essas pessoas sejam identificadas, que os verdadeiros culpados sejam identificados e que os fatos sejam esclarecidos. Pois nós tivemos aí a mãe de Sara falando, né, quando ela chegou aqui em Salvador, chegou em Salvador, e agora o advogado de Sara, né, que ele está com certeza defendendo o seu cliente, né? Mas como o apóstolo Hugo falou, nós sabemos que muitas coisas vão acontecer, nós sabemos que isso não vai terminar assim tão fácil. Mas nós vamos aqui agora encerrar com o nosso querido apóstolo Hugo, vamos encerrar a nossa participação também. Quero que você deixe aí o seu like, né? Deixe aí o seu joinha, né? Se inscreva no canal. Nós sempre temos aqui trazendo para você informações de tudo que acontece no Brasil e no mundo, aqui no nosso Cidade News, né? Então, queremos aqui agradecer ao apóstolo Hugo, né, por estar conosco, né, nesta nossa entrevista, né, nosso bate-papo. O apóstolo Hugo está em Camaçari, nessa terra boa, onde passei alguns tempos aí louvando a Deus, agradecendo a Deus, pregando a palavra de Deus, junto com esse homem de Deus aí, o apóstolo Hugo, que, né, como eu falei, se envolveu aí sem ter nada a ver na história, se envolveu numa história triste, né, que foi a morte da Sara Mariano, né? Esperamos que tudo dê certo. Meu apóstolo Hugo, eu quero agradecer ao senhor pela a sua participação conosco. Querido, amém. Quero agradecer, né? Eu sei que a sua agenda é corrida, porque eu tô correndo atrás dessa entrevista, desse bate-papo com você. Não é de hoje, já faz uns 3 dias aí que a gente está vendo se eu consigo, e eu sei que a sua correria, né? Então, eu quero agradecer aí a você pela participação aqui conosco na nossa TV Cidade Cupira. Amém, querido. Espero que tenha parecido, porque, te sou sincero, não é fácil estar no meu coro hoje, certo? Porque eu, como estou falando, recebi a visita de 2 servas do Senhor aqui agora. Acho que você vai lembrar dela, pastora Lúcia. Pastora Lúcia, a gente ajudou muito ela quando você estava aqui. Pode vir, minha pastora. Pode passar aí. Amém.
livre dele. Amém. Pode botar a cara aqui para ele livre ver mais perto. Ver mais perto. Amém. Deus abençoe. Rapaz. Amém. Então, Deus abençoe, minha irmã. Amém. Eu lembro, apóstolo Rinaldo. Só que agora eu estou mais gordinho, apóstolo, né? assim, minha casa é assim o dia todo, viu, meu filho? É assim o dia todo, minha casa, toda hora estou recebendo homens e mulheres de Deus. Perdi meu braço direito essa semana, sexta-feira, mas Deus está no controle de tudo, certo? Estamos trabalhando para melhor servir a Deus, porque a gente não serve ao mundo, a gente serve a Deus. O serviço que nós fazemos a Deus está rendendo frutos, tá, né? E é lógico que Satanás tinha que ser lógico que Satanás tinha que colocar o dedinho dele para querer parar. Mas, ao contrário, ele não me para não, varão. Não me para não. É mais um testemunho, é mais uma prova de vida, certo? Que Deus tem me dado. E só tenho meus amigos que me acompanham, que estão comigo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que tudo dê certo, que quando breve, vá buscar logo o seu carro, para que você possa ficar em paz, né, com o seu bem tão precioso que você correu muito atrás para consegui-lo. Então, sorte, Amém, bênção, amém. Graça e paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, meu filho, amém. Um abraço aí para Amém. a nossa pastora aí, Lúcia. Deus abençoe em nome de Jesus. E qualquer dia desse a gente chega por aí, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Eu Obrigado creio. pela entrevista. Estamos organizando aí agora, no mês de maio, o primeiro congresso Pescadores de Alma aqui de Camaçari. Vai ser um mega congresso, certo? E eu vou querer a tua presença aqui no município. Amém? Será um prazer estar aí. Já estou te convidando, Deus já estou abençoe. te intimando. Vamos embora. Amém, querido. Um abraço. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito Amém. bem, queridos. Estivemos aqui Amém. conversando com o apóstolo Hugo, né, que nos últimos dias esteve aí nos holofotes como o seu carro esteve envolvido na morte da cantora Sara Mariano. Então, trouxemos ele até aqui na TV Cidade para que ele pudesse dar a sua versão, a sua explicação de tudo que aconteceu, porque ele entrou, né, de gaiato nessa história toda, emprestando seu carro para um cidadão, para ele ganhar o seu ganha-pão, e terminou desta forma, desta maneira. Então, queremos aqui agradecer a audiência de todos. Você pode compartilhar, você pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha. Eu quero te agradecer pela tua audiência. Um abraço no teu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui no nosso programa Cidade News, aqui pela TV Cidade Cupira. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.